Há séculos atrás, um boxeador negro e peso pesado devastou a categoria mais desejada do boxe em uma época onde Hitler abusava de forças militares em busca de sangue e poder. Für richtig Geld. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. Esse jovem negro lutou contra gigantes, enfrentou a pobreza e foi oprimido pela diferença da cor da pele entre brancos e negros, fazendo dele uma verdadeira besta dentro dos rings. BI Chief J. Edgar Hoover, radio star Phil Harris. Backing off, only Courage keeping him up. Another good right hand by Lewis, and another! Hoje, vamos abrir o livro do boxe nas páginas de Joe Louis, uma das histórias mais fantásticas da história pugilística, e você deve estar preparado para testemunhar um conto épico do boxe. Você é muito bem-vindo a Hunter Combat, e se você é um amante das artes marciais, se inscreva para fazer parte dessa caçada no mundo das lutas. Joseph Louis Barrow nasceu em 13 de maio de 1914, no Alabama, na zona rural do condado de Chambers. Louis foi o sétimo filho de 8 filhos de Merrill Barrow e Lily Barrow. O pequeno Louis sofria de um problema grave de fala e falou pouquíssimo até os 6 anos de idade. Seus pais eram filhos de ex-escravos, trabalhando em parceria agrícola e o arrendamento de terras, pois nessa época havia cerca de 9 milhões de negros nos Estados Unidos, a maioria vivendo em fazendas, mas em 1926, após um ataque de gangue de homens brancos da Ku Klux Klan, a família de Joe Louis se mudou para Detroit, Michigan, e como parte da migração pós-Primeira Guerra Mundial, o irmão de Joe conseguiu um emprego na Ford, onde Joe também trabalharia por um tempo na fábrica de Riverwood. Nesse período, a Grande Depressão veio, uma severa crise econômica global que afetou inúmeros países, que abalou também profundamente sua família. Mesmo assim, Joe encontrou um tempo para se exercitar em um centro recreativo local para jovens, mas finalmente aos 15 anos de idade, Joe conheceu o boxe e mesmo que sua mãe tentava incentivá-lo para tocar violino, ele já tinha pequenas ambições pugilísticas, escondendo de sua mãe suas luvas de boxe dentro da bolsa de violino. Em 1932, Joe, já com seus 17 anos de idade, acabava de entrar em sua estreia no boxe amador, e isso seria o primeiro passo para o futuro campeão peso pesado Joe Louis. Muitos rumores dizem que Louis, pouco alfabetizado, escreveu seu nome tão grande que já não dava mais espaço para seu sobrenome, porém, provavelmente Louis sempre omitiu seu sobrenome para manter seu boxe em segredo de sua mãe, ficando conhecido pelo resto da vida como Joe Louis. Em sua estreia, Joe perdeu para o futuro atleta olímpico John Miller e após a derrota, Louis acumulou inúmeras vitórias amadoras, acabando por vencer o campeonato de clubes em seu centro recreativo em Bear Street, lar de muitos aspirantes a lutadores e futuros campeões das luvas de ouro. Com isso, Joe acumulou 54 lutas e 50 vitórias, sendo 43 delas por nocautes. Sua impressionante performance amadora atraiu o interesse de promotores profissionais que lançaram-o no mundo profissional. As primeiras lutas profissionais de Louis aconteceram lá mesmo na área de Chicago, no seu primeiro ano lá como profissional. Venceu 23 lutas, nocauteando quase todos os adversários e ganhando o apelido de Bombardeiro Marrom. Louis continuou sua marcha rumo a campeonatos mundiais nos pesos pesados. Sua sugestão desenvolveu uma estratégia brilhante. Ele lutaria nas cidades natais de quase todos os seus adversários,
dando ao público local a chance de ver um lutador enfrentar o lendário Bombardeiro Marrom. Como resultado, Luiz estabeleceu recordes de públicos em quase todas as suas lutas, porém Luiz nunca se vangloriou de suas vitórias, mantendo uma imagem que sabia ser necessária para conseguir uma disputa de título. A imprensa da época tratava os lutadores negros de forma horrível e os escritores de boxe adoravam criar apelidos para um novo prospecto negro. Se você gosta de lutas e artes marciais, visite nossa loja com camisetas, moletons e regatas personalizadas para você se vestir bem. Descontos em toda a loja e promoções especiais para os inscritos do canal. Até então, o único campeão dos negros pesos pesados havia sido Jack Johnson, cujo reinado terminou de forma controversa. A vitória de Johnson havia sido mal recebida pela América Branca, que o considerava um cara ofensivo. Jack Johnson e Joey Louis formaram uma grande parceria. Louis enfrentou Primo Carneiro, um ex-campeão de 1,98 m de altura, pesando quase 122 quilos, e Joey Louis o derrubou. Com a Segunda Guerra Mundial se aproximando, Joey Louis, o sensacional Bombardeiro Marrom, finalmente estava a rumo de se tornar o campeão dos pesos pesados. Louis nunca foi um cara fora de posição, ele era um boxeador grande, socava tanto com a mão direita quanto a esquerda e não costumava desperdiçar os golpes. Seus socos eram curtos e precisos e ele raramente precisava de uma terceira tentativa para derrubar seus adversários. Após uma vitória por nocaute sobre o gigante de Mussolini, Primo Carneiro, Joey Louis ganhou grande visibilidade e respeito no público americano. Ele era o único homem negro retratado de maneira positiva nos jornais, além das notícias de crime. Joey Louis era respeitado e adorado por todos no mundo do boxe, sendo o ídolo na América Negra e provando que se dava uma chance real aos negros, eles podiam competir e também tinham chance de vencer. Sempre que ele lutava, as ruas ficavam desertas, mas assim que a luta terminava, centenas de pessoas saíam às ruas para celebrar. Max Baer, conhecido como um dos mais fortes socadores de direita da história do boxe, foi um ex-campeão veterano experiente. Louis enfrentou Barry durante a Grande Depressão, lotando em Yankee Stadium e arrecadando o primeiro portão de $1 milhão em mais de uma década. Muitos consideraram essa luta um ponto de virada na história do boxe mundial, e Louis era um lutador econômico e preciso praticante da doce ciência do boxe. Em uma luta memorável, Louis derrubou Max com um soco de direita no queixo, deixando Max cair em câmera lenta, consolidando ainda mais sua posição como um dos maiores boxeadores de todos os tempos. A pressão para conceder a Louis uma disputa pelo título estava só aumentando, mas muitos ainda não podiam aceitar a ideia de um lutador negro caminhando nesse patamar. Com apenas 21 anos, Joey Louis era a grande sensação da divisão dos pesos pesados e enfrentou o renomado Charles Letleff, nocauteando o americano no primeiro round. Não era culpa dele ser muito melhor do que os seus adversários. Além disso, ele era um contra-atacante devastador e poderoso, conhecido por sua calma e tranquilidade, um verdadeiro sniper de elite, capaz de atingir tanto o corpo quanto a cabeça dos oponentes. Com isso, ele somou 24 lutas invicto e essa história estava prestes a ter uma reviravolta. Existia um pequeno obstáculo no caminho de Joey Louis para que ele tivesse a chance de disputar o título, e esse obstáculo se chamava Max Schmeling, um ex-campeão mundial dos pesos pesados da Alemanha. Joey Louis estava invicto nessa época, mas Schmeling tinha estudado cuidadosamente os filmes de luta de Louis, um privilégio raro para essa época.
Antes da luta, ao assistir os vídeos de Joey Louis em ação, Maximilian identificou uma fraqueza específica. Ele percebeu que quando Louis desferia um soco, ele trazia o braço de volta para baixo, ao invés de voltá-lo para a guarda, um hábito constante que ninguém conseguiu explorar devido à velocidade de Louis. Max percebeu que Joey Louis ficava vulnerável à direita e com isso Schmille interrompeu temporariamente a ascensão meteórica do bombardeiro marrom, o nocauteando no 12º round, derrubando assim a invencibilidade de Louis. Os fãs de Joey ficaram abalados com a derrota de seu ídolo, um boxeador negro peso pesado que estava tornando um símbolo de representação para eles, caiu dentro da arena. Gritos de euforia e risadas melancólicas ressoavam ali naquele ringue enquanto um público branco alemão gargalhava com a vitória de Max. A derrota de Joey não apenas abalou a confiança de seus seguidores, mas também alimentou tensões raciais e políticas da época. No entanto, essa derrota foi apenas um capítulo na história de Joey Louis. Determinado a se reerguer, Louis voltou aos treinos com uma intensidade renovada, prometendo a si mesmo e aos seus fãs que voltaria mais forte. Nos próximos 8 meses, Joey voltou e venceu as próximas 7 lutas, levando todas por nocautes épicos que serão lembrados para sempre. Keeping him up, another good right hand by Lewis, and another, and down goes Alator. There's that left hook, and down he goes. 2 left hooks to the head. Oh, that's a nice bit of work there from Joe Louis. Neste meio tempo, Joey finalmente recebeu a chance de disputar o tão sonhado título de pesos pesados, porém a América colocou várias regras às associações de boxe para essa luta acontecer. Joey Louis versus James Braddock, ambos eram americanos, porém um era branco enquanto o outro negro. Para conseguir a luta, Louis teve que assinar um contrato que dava 10% de todas as futuras bolsas ao empresário de Braddock. Este acordo foi aceito sob o entendimento de que não haveria mais lutas pelo título enquanto um lutador negro tivesse a chance de competir. Pela primeira vez em 29 anos, um lutador negro teria a chance de disputar o título dos pesos pesados e essa luta estava prestes a acontecer. A luta começa com chuvas de golpes na curta distância e apesar de parecer que Braddock tinha mais punch no começo da luta, Joey parecia mais preciso e muito mais eficaz. Porém, a luta começou a ganhar força quando os dois pugilistas na curta distância começaram a tocar fortes combinações. Quando Joey parecia estar na vantagem, leva um gancho no meio do rosto e cai sentado dentro do ringue, e após se levantar a luta continuou intensa, com Braddock partindo para o tudo ou nada, mas Joey Louis renasceu das cinzas e voltou a impor seu jogo. A luta continua com os dois americanos dando uma aula de boxe para a plateia, porém, para Joey vencer aquela luta, servia mais do que um simples cinturão na sala, aquilo simbolizava a liberdade de um povo negro que lutava há anos por uma conduta adequada, um povo que gritava em silêncio, agora tinha a grande chance de fazer barulho com o bombardeiro do marrom.
Joey Louis saiu do ringue aquela noite como campeão mundial dos pesos pesados, o que trouxe esperança a muitas famílias pobres e negras, provando que você pode realmente fazer isso. Mesmo com sua conquista, Louis não se considerava verdadeiramente campeão até se vingar de sua única derrota. Ele se preparou para defender seu título mundial contra Max Schmeling. Eles iam lutar pela segunda vez, o único homem que já havia derrotado e era o queridinho de Adolfo Hitler. Louis sabia que essa luta era a mais importante de sua vida, sendo vista como uma batalha entre ideologias nacionais em um momento em que o mundo estava à beira da Segunda Guerra Mundial. Uma direita esmagadora explodiu no queixo de Schmeling, Joey deu um passo para trás e Schmeling sentiu o impacto desde o início da luta. Schmeling percebeu que estava enfrentando algo completamente diferente da primeira luta. Louis dessa vez o destruiu, aniquilando-o com um nocaute no primeiro round. A vitória de Louis era crucial e todo mundo estava assistindo. Essa luta histórica foi mais que um evento esportivo, foi um confronto de ideologias em um momento crucial da história. Imagina um cenário onde os olhos do mundo inteiro estavam atentos. O portão de entrada para essa luta de boxe foi o maior de todos os tempos, com o mundo inteiro assistindo. Até o presidente dos Estados Unidos ligou para Joey Louis e disse que ele precisava vencer pelos mocinhos. A pressão em cima dele era imensa, um lutador negro que carregava as esperanças de um mundo livre. Em 1942, com a América firmemente envolvida na Segunda Guerra Mundial, Louis se alistou no exército, lutando cerca de 96 lutas de exibição ao redor do mundo, proporcionando a 5 milhões de militares a oportunidade de vê-lo em ação. Joey doava frequentemente toda sua bolsa para fundos de emergência do exército ou da marinha, dizendo que não estava lutando por nada, mas pelo seu país. As a champion donated his entire purse, in this instance around $70,000 in the bright and brave cause of patriotism. Joey Louis era conhecido por ter um coração de ouro. Durante o tempo de serviço, ele muitas vezes arcava com as despesas funerárias de colegas de serviço, cujos entes queridos já haviam falecido. Mesmo no ringue, ele mostrava sua bravura e generosidade, lutando com toda a sua força para dedicar suas vitórias a causas nobres. Louis anunciou sua aposentadoria após 11 anos como campeão mundial dos pesos pesados, tendo defendido o título 25 vezes desde que venceu o Braddock. Porém, seus problemas financeiros começaram quando ele doou toda a sua bolsa de fundos de ajuda para a Marinha e o Exército, mas a IRS insistiu que ele pagasse impostos sobre essas doações. Depois de 2 anos aposentado, Joey Louis enfrentou enormes dificuldades financeiras e, desesperado, voltou ao ringue até encontrar o poder devastador de Rock Marciano, que encerrou a era do grande campeão Joey Louis. Após sua carreira, Joey Louis passou o resto da vida tentando pagar suas dívidas, incluindo participações em lutas de luta livre, testando negócios dentro do golfe, até se envolver no mundo das substâncias alucinógenas. Joey Louis ainda estava profundamente endividado nessa época, com a IRS cobrando dele $50 mil por ano só de juros. Nesse tempo, ele encontrou um lar em Caesar Palace, em Las Vegas, onde trabalhou como recepcionista. Um belo dia, Joey, trabalhando ali no hotel, sentiu fortes dores no peito e, infelizmente, teve uma parada cardíaca. Today, America lost one of the finest boxers of all times. Joe Louis died of heart failure today in Los Angeles. Joey Louis nos deixou aos 66 anos de idade. Nesse dia, um serviço emocional em memória do ex-campeão dos pesos pesados foi realizado e ele foi sepultado no Cemitério Nacional de Arlington com honras militares completas.
Former heavyweight champions Jersey Joe Walcott, Joe Frazier, Muhammad Ali all came to Arlington Cemetery yesterday to pay their last respects to Joe Louis, who may have been the greatest heavyweight of them all. He was buried to the words of the New Testament. I have fought the good fight. Hey! Hop! Hey! Hop! Joe Louis não apenas conquistou títulos, mas também quebrou barreiras, inspirou futuras gerações e contribuiu muito para a integração racial no esporte e na sociedade americana. Sua determinação e resiliência fizeram dele uma lenda, lembrado não apenas por suas habilidades dentro do ringue, mas também pelo seu caráter eternizado, com 69 lutas, 66 nocautes e apenas 3 derrotas. Se você gostou dessa história, deixa seu like e sugira o que você gostaria de ver aqui na Hunter Combat. Um abraço.